Se você só assistiu aos filmes de O Senhor dos Anéis, deve achar que Sauron era apenas um grande olho em cima de uma torre, não é? Sim. Mas será que é isso mesmo? Fica comigo até o final desse vídeo que eu vou falar tudo sobre as múltiplas formas de Sauron. Roda a vinheta. Olá, cinegemistas, Liana falando aqui. Antes de começar, eu gostaria de indicar um canal muito bacana aqui no YouTube, o Projeto Tolkien. Se você é amante desse mundo criado pelo professor Tolkien, dá uma checada lá no canal, se inscreve. O canal tem um conteúdo muito completo, dá trabalho de fazer, então vale muito a sua inscrição, beleza? Vamos começar a dar apoio para os canais menores aqui no YouTube. Quando pensamos em Sauron, muitas vezes nós visualizamos aquele olho grande, né? Parece um olho de gato, lá na Torre de Barad-dûr, em Mordor. Mas como era, afinal de contas, a sua aparência física? Ele tinha um corpo físico naquele momento de O Senhor dos Anéis? Para começar, vamos entender um pouco sobre como era a forma física de Sauron antes de tudo começar, voltando aos tempos de O Silmarillion. Sauron era um dos Maiar, os seres espirituais que assistiam os Valar, e no princípio ele foi seduzido por Melkor a formarem uma aliança, e dentre todos os servos do inimigo, ele era o mais perigoso, pois conforme afirmam os escritos, Sauron podia assumir muitas formas, e por muito tempo, se desejasse, ainda podia parecer nobre e belo, de modo a enganar a todos, exceto os mais prevenidos. Ele era imortal e poderia mudar livremente a sua forma física. Não apenas assumir a aparência de um ser humano, mas como podemos ver em vários momentos no Legendário, ele já se transformou em lobo, serpente e até em um morcego vampiro. Na Segunda Era, já com seu plano de forjar anéis com a ajuda dos elfos e assim dominar os povos com a forja de um anel, ele assume uma forma física mais angelical, etérea, mais agradável aos elfos, para enganá-los e subjugá-los posteriormente. Ele surge então como Anatar, o Senhor das Dádivas. Sua aparência certamente não levantou suspeitas, de forma que ele conseguiu convencer Celebrimbor e os elfos em Eregion a ajudarem-no na forja dos anéis. E então, já no fim da Segunda Era, quando seus planos com os anéis deram errado, ele tenta destruir Númenor a partir de dentro. Nós lemos que ele, então, apareceu como um homem ou alguém em forma de homem, mas maior do que qualquer outro da raça númenoriana em estatura. E parecia aos homens que Sauron era grande, embora eles temessem a luz de seus olhos. Para muitos, ele parecia justo. Para outros, terrível, mas para alguns, mau. Por fim, após Númenor ser derrubada e tragada no mar, Sauron também foi pego na destruição e a sua forma corpórea pereceu. Mas seu espírito cheio de ódio perdurou e retornou à Terra-média, para Mordor. E a partir daí, ele nunca mais foi capaz de assumir uma forma que parecesse bela aos homens, mas tornou-se sombrio e hediondo. Já em Mordor, ele fez para si uma nova forma. Era terrível e, tomando consigo novamente o grande anel, ele se vestiu com poder e a malícia do olho de Sauron poucos podiam suportar, mesmo os grandes elfos e homens. E esta é a forma que nós vemos no prólogo de A Sociedade do Anel. E por fim ele foi derrotado mais uma vez quando o anel foi cortado de seu dedo. Da última vez em que ele perdeu sua forma física, ele levou algum tempo para assumir outra forma. Mas desta vez em que ele perde seu anel, esta relíquia na qual ele depositou tanto de si mesmo, de maneira a atar seu destino ao destino do anel, fez com que ele levasse ainda mais tempo para construir uma nova aparência física. No Silmarillion, lemos que após sua derrota na Guerra da Última Aliança, Sauron abandonou seu corpo e ele não assumiu forma visível de novo por muitos e longos anos. Aparentemente, levou mais de 1000 anos para que ele pudesse assumir nova forma física, quando novamente o vemos na fortaleza de Dol Guldur como o Necromante.
Sua presença ainda é sentida espiritualmente, podemos dizer, mas ele certamente já estava ali recuperando suas forças, incluindo forma física, ainda que neste momento ele estivesse sem um anel. E já no tempo de O Senhor dos Anéis, ele provavelmente já possuía um corpo físico, não apenas uma forma espiritual. Quando Gollum foi capturado antes de O Senhor dos Anéis, aparentemente ele foi torturado pelo próprio Sauron, e ele lembrou-se que Sauron tinha apenas 4 dedos em sua mão negra. E isso faz sentido quando lembramos que Sauron teve um dos seus dedos cortados na Batalha da Última Aliança. Então, considerando esse relato de Gollum, é certo que Sauron já havia recuperado sua forma física em O Senhor dos Anéis. Como ele perdeu a capacidade de assumir uma forma bela, sua aparência agora é de novo como vemos no prólogo. Tolkien chegou a descrever a aparência de Sauron na sua carta 246. Ele diz: Sauron deve ser considerado muito terrível. A forma que ele assumiu era a de um homem de estatura mais do que humana, mas não gigantesco. Em sua encarnação anterior, ele deveria ocultar seu poder, como Gandalf fez, e poderia aparecer como uma figura dominante de grande força física e comportamento e semblante supremamente reais. Então, com que Sauron se parecia? Ele se parecia com um grande e alto homem, com ares sombrios e aparência abominável e difícil de se contemplar. Ele era um lorde das trevas, então sua aparência combinava com essa descrição. Mas, ao mesmo tempo, até a queda de Númenor, ele poderia parecer belo, angelical, e aí residia seu perigo, o de enganar a todos com sua aparência agradável. Foi assim que ele buscou dominar os povos da Terra-média através do engano de um coração cruel e corrompido sob o disfarce de uma face iluminada. Por si só, essa já é uma reflexão muito boa, não é? Que nem tudo que reluz é ouro, que aquilo que as pessoas aparentam ser nem sempre é o que elas são de verdade. Mas o que todas essas formas e aparências de Sauron têm em comum? Seus olhos. Em O Silmarillion é dito que ele possuía olhos assustadores, e na Segunda Era alguns temiam a luz em seus olhos. E na Terceira Era, os símbolos utilizados para representá-lo eram a mão negra e o olho vermelho. É esta a representação que nós vemos nos filmes de Peter Jackson, e ela também aparece nos livros, como quando Frodo vê o olho no espelho de Galadriel. O olho tinha bordas de fogo, mas ele próprio era embaçado, amarelo, como se fosse de gato, vigilante e atento, e a fenda negra de sua pupila dava para um poço, uma janela para o nada. E é justamente por Peter Jackson ter escolhido apenas esta representação de Sauron nos filmes que muitos ficam em dúvida se ele de fato possuía um corpo físico ou não. Mas é fato que ele já possuía sim um corpo, pois os próprios orcs relatam que ele era capaz de ir para lá e para cá, e o próprio Gollum o viu pessoalmente, faltando-lhe um dedo. Mas ainda assim, essa presença física de Sauron nos livros ainda é bem singela, de forma que você sente a presença dele, ainda que não esteja fisicamente ali na cena. E essa escolha de não estarmos o tempo todo de frente com o principal antagonista, podemos dizer que é, de certa maneira, uma escolha deliberada por parte de Tolkien para aumentar o medo em relação a este personagem. Você percebe que a ameaça dele é real. Sente seus olhos buscando pelo anel em todo lugar. Nós ouvimos muito sobre ele, mas quando ele aparece, de fato, você se assusta muito mais. É muito mais marcante a presença dele na cena. E este, na verdade, é um recurso muito utilizado nos gêneros de terror, onde o monstro, o demônio, seja lá o que for, nunca aparece logo de cara, mas só mais lá para o final. Tolkien faz isso perfeitamente, não dando a Sauron uma forma física definitiva, mas permitindo que ele a mude sempre de acordo com a sua vontade, e eu me refiro aqui a essa habilidade dele antes da queda de Númenor, é claro.
E isto faz dele um vilão fora dos padrões. Se trata mais de você combater um mal mais sobrenatural e que muitas vezes sobrepuja seus oponentes ao atacá-los psicologicamente, em suas mentes, em suas vontades, em suas vaidades e falhas de caráter. Isso é mais do que simplesmente combater fisicamente um super vilão. Apesar de os filmes de Peter Jackson, como eles foram editados no corte final, darem a impressão de que Sauron não possuía um corpo físico, existem 2 cenas deletadas que mostram Sauron em sua forma corpórea. Então sim, Sauron possuía um corpo físico durante os eventos de O Senhor dos Anéis. Mas não chegamos a ver isso nos filmes por escolha do próprio diretor Peter Jackson. Se você quiser saber mais por que o diretor deletou a cena em que Aragorn luta contra Sauron já em sua forma física, você pode assistir a este vídeo aqui no canal. Bom, gente, eu espero ter conseguido esclarecer para você que talvez já tenha tido essa dúvida. Eu sei que nem todo mundo leu os livros, mas se você gosta dos filmes e não leu os livros, leia. Você vai amar as histórias e ver que os livros superam os filmes. Não tô querendo dizer aqui que os filmes são ruins de maneira alguma, mas de certa forma o material de origem sempre tem mais detalhes, né? Ele é mais completo. Por hoje é isso, verifique sua inscrição, o botão do like e deixe sua sugestão para um próximo tema aqui no canal. A gente se vê no próximo vídeo, um grande abraço a todos e valeu!